Muito antes de o público tomar conhecimento das lutas sombrias que eventualmente testariam seu casamento, Michael Douglas frequentemente apontava 1998 como o ano crucial em que sua vida mudou. Ele estava se recuperando de uma cirurgia nas costas e lutando para se livrar dos hábitos destrutivos que silenciosamente definiram seus 10 anos anteriores. Durante essa frágil recuperação, ele viu Catherine Zeta-Jones pela primeira vez, cativado por sua atuação em A Máscara do Zorro. Aos 54 anos, Douglas navegava pelos estágios finais da meia-idade. Era inegavelmente bem-sucedido, mas carregava as pesadas cicatrizes emocionais de um casamento fracassado, o escrutínio implacável dos tabloides e a pressão sufocante de viver à sombra de seu lendário pai, Kirk Douglas. Ele conhecia intimamente a fama, mas a verdadeira paz interior permanecia fora de seu alcance. Assistir a Catherine naquela tela desencadeou uma profunda transformação interna. Ela tinha 29 anos, radiante, inteligente e transbordando potencial. Ela personificava tudo o que ele secretamente temia ter perdido. Mais tarde, naquele mesmo ano, os dois se reencontraram na França, no Festival de Cinema de Deauville. Douglas entrou na sala de apresentação ostentando uma poderosa mistura de charme hollywoodiano e profunda insegurança. Desesperado para causar uma boa impressão, mascarou suas ansiedades com pura bravata, declarando com ousadia que seria o pai de seus filhos. Era uma frase que ele pretendia que soasse encantadoramente confiante e inesquecível. A reação de Catherine, no entanto, foi tudo menos o que ele esperava. Ela rejeitou sua investida com uma firmeza educada, porém inabalável, deixando-o com uma forte pontada de humilhação que ele não sentia há décadas. Para Michael, aquela rejeição inicial pareceu a primeira fissura microscópica em um conto de fadas que ele ansiava escrever. Um lembrete contundente de que ela não era uma mulher facilmente influenciada por sua fama. Contudo, desistir simplesmente não fazia parte da natureza de Michael Douglas. Quando Catherine Zeta-Jones viajou para a Escócia para filmar Entrapment, ele providenciou meticulosamente um deslumbrante buquê de rosas para ser entregue em seu hotel. Ela guardou o cartão que acompanhava o buquê por mais de 2 décadas, um testemunho silencioso do exato momento em que tudo mudou. O momento em que ela finalmente olhou além de sua reputação em Hollywood e viu um homem genuíno tentando sinceramente recomeçar. Em dezembro de 1999, o casal ficou oficialmente noivo. 8 meses depois, em agosto de 2000, nasceu seu filho, Dylan. Em novembro do mesmo ano, eles se casaram diante de uma plateia repleta de estrelas no Hotel Plaza, em Nova York. Cercados por titãs da indústria como Steven Spielberg, Tom Hanks e Anthony Hopkins, trocaram votos no que parecia ser o conto de fadas definitivo de Hollywood. Catherine estava deslumbrante em um vestido sob medida de David Emanuel, e seu filho recém-nascido foi carregado com ternura até o altar. Para o mundo exterior, a união irradiava perfeição absoluta e predestinação. Mas, logo abaixo da superfície brilhante, Michael já pressentia uma escuridão silenciosa se acumulando à margem de suas vidas. A carreira de Catherine estava em ascensão meteórica. Em 2003, grávida de sua filha Caris, ela ganhou um Oscar. Estava numa trajetória ascendente imparável e magnética. Michael, envelhecendo e tornando-se cada vez mais consciente de suas limitações físicas, observava sua ascensão com imenso orgulho, mas também com um crescente temor. Ele se esforçou para acompanhar o ritmo, mas a marcha implacável do tempo já sussurrava duras realidades que ele desesperadamente desejava ignorar. Embora aqueles primeiros anos transbordassem de amor profundo e belos marcos familiares, eles também semearam as primeiras sementes do desequilíbrio. Olhando para trás, Michael acabaria por confessar que, mesmo durante seus momentos mais felizes, ele se sentia sobrecarregado pela pesada expectativa de um futuro do qual não conseguiria escapar. Um futuro onde inevitavelmente se tornaria velho demais, exausto demais e frágil demais para a mulher vibrante que amava.
Então veio a doença devastadora que alterou permanentemente o relacionamento deles. Em 2010, as fissuras ocultas em seu casamento não podiam mais ser escondidas. Durante anos, Michael se esgotou tentando acompanhar a energia jovial de Catherine, sua carreira em ascensão e sua aura cativante. Ela tinha 41 anos no auge de sua influência. Ele tinha 66, sobrecarregado por décadas de estresse acumulado, vícios do passado, múltiplas cirurgias e o inegável preço do envelhecimento. Ele lutou bravamente para projetar uma força inabalável, mas o abismo entre as fases da vida deles aumentava a cada estação que passava. E então, um médico o informou solenemente que ele estava lutando contra um câncer de garganta em estágio 4. O diagnóstico despedaçou a realidade deles. Em questão de horas, Michael passou de um homem poderoso que comandava seu universo a um paciente vulnerável, sem saber se sobreviveria ao mês. Mais tarde, ele revelou que seu terror imediato não era a perspectiva da morte, mas sim o pensamento angustiante de deixar seus filhos órfãos de pai e obrigar Catherine a arcar sozinha com o fardo da família. Infelizmente, nenhum terror emocional consegue amenizar a brutal realidade física de uma doença grave. O tumor estava localizado na base da língua dele, transformando funções básicas como comer, falar e respirar em obstáculos diários agonizantes. Os subsequentes tratamentos de radioterapia e quimioterapia foram tão punitivos quanto o próprio câncer. Para Catherine, testemunhar essa transformação foi horrível. Num instante, a diferença de idade de 25 anos, um detalhe que os tabloides haviam ridicularizado impiedosamente, transformou-se numa realidade crua e agonizante. Ela foi obrigada a assistir ao homem robusto com quem se casou definhar até se tornar um paciente frágil e exausto. Ela passou noites dormindo em cadeiras desconfortáveis de hospital, agarrando a mão dele em meio a crises implacáveis de náusea e lutando para manter uma aparência serena, mesmo enquanto sentia seu próprio espírito desmoronar. Simplesmente não havia espaço para ela se desmanchar enquanto seu marido lutava pela vida sob o olhar atento do público. A mídia a aclamava como a esposa devotada por excelência. No entanto, ninguém testemunhou as noites agonizantes que ela passou chorando silenciosamente no banheiro para que Michael não ouvisse seu sofrimento. O mundo estava completamente cego para a culpa esmagadora que ela carregava, seu medo paralisante de não ser resiliente o suficiente e a profunda impotência que corroía lentamente seu bem-estar mental. Ele precisava desesperadamente dela, e ela entregou cada grama de sua força, mas o preço psicológico pago foi, em última análise, insustentável. Quando Michael entrou oficialmente em remissão no início de 2011, o público celebrou a notícia milagrosa. Ele apareceu orgulhosamente na televisão nacional para declarar-se livre do câncer, mas, a portas fechadas, Catherine desmoronou sob o alívio repentino da pressão. Todos os meses de terror reprimido e dissimulação emocional finalmente vieram à tona. Na primavera de 2011, ela se internou em uma clínica de tratamento para transtorno bipolar tipo 2, trazendo à tona uma luta psicológica que havia tentado esconder por muito tempo. Ela estava mentalmente devastada e completamente exausta. Enquanto isso, à medida que Michael recuperava suas forças fisicamente, ele se viu obrigado a confrontar uma verdade emocional devastadora. Sua batalha contra o câncer havia consumido fragmentos do espírito de sua esposa, que ela talvez nunca mais recuperasse por completo. Enquanto o mundo exterior se maravilhava com sua recuperação, a união deles ruía silenciosamente sob o imenso peso do trauma compartilhado, do profundo sacrifício e da terrível constatação de que nenhum dos dois seria o mesmo. A separação que se seguiu foi um choque para o público, mas inevitável nos bastidores. Em 2012, a fachada de estabilidade doméstica havia se desfeito. Catherine estava exausta de ser o principal apoio emocional de Michael.
esgotada por administrar uma casa focada inteiramente na sobrevivência médica em vez de uma vida feliz. Simultaneamente, Michael lutava para recuperar sua confiança abalada, aterrorizado por ter submetido sua esposa a mais sofrimento do que ela merecia. Ambos estavam ativamente tentando se curar, mas suas jornadas eram completamente separadas. Eles se assemelhavam a duas pessoas feridas, em lados opostos de uma ponte desmoronada, cada uma carregando cicatrizes que a outra estava exausta demais para curar. A diferença de idade tornou-se a realidade definidora e inescapável de suas vidas diárias. Catherine, com pouco mais de 40 anos, ainda transbordava ambição, ansiando por progresso após anos em que sua vida estava em suspenso. Por outro lado, Michael, aproximando-se dos 70, sentia seu corpo declinar de maneiras que não conseguia mais disfarçar. Sua energia oscilava e ele era atormentado pelo medo silencioso e constante de que Catherine agora o visse como um fardo e não como um parceiro. Em 2013, o vazio emocional entre eles se transformou em um silêncio gélido que nenhum dos dois tinha como superar. Em agosto daquele ano, após quase 13 anos de casamento, eles se separaram oficialmente. Não houve discussões acaloradas nem confrontos dramáticos, apenas dois seres humanos profundamente exaustos reconhecendo uma dolorosa verdade que haviam ignorado por tempo demais. Catherine se mudou com os filhos, precisando desesperadamente de espaço, clareza mental e da oportunidade de recuperar os fragmentos de sua identidade que haviam desaparecido durante o período em que cuidou deles. Michael permaneceu em Nova York, verdadeiramente sozinho pela primeira vez em décadas. Pouco depois da notícia ser divulgada, ele viajou de volta ao Festival de Cinema de Deauville, o mesmo local onde o romance entre eles começou em 1998. Observadores notaram que ele parecia visivelmente mais velho e magro, como se retornar ao local de seu início apenas evidenciasse a trágica deterioração do homem que ele costumava ser. Durante entrevistas à imprensa, ele evitava cuidadosamente culpar alguém, optando por respostas diplomáticas e insistindo que estavam simplesmente resolvendo as coisas. No entanto, seu círculo íntimo sabia que ele estava em profundo luto, sofrendo uma perda devastadora de esperança que não oferecia um desfecho satisfatório. Catherine também tentava manter uma aparência de coragem. Ela desfilava em tapetes vermelhos, exibia sorrisos radiantes e concedia entrevistas projetando uma falsa sensação de estabilidade. Mas, longe das câmeras, ela sufocava sob um pesado manto de culpa, ressentimento e puro esgotamento. Ela havia deixado sua carreira de lado voluntariamente, sacrificando papéis lucrativos porque a sobrevivência de seu marido exigia isso. Agora, ela enfrentava a tarefa angustiante de reconciliar o profundo amor que ainda nutria com a inegável devastação emocional que não podia mais ignorar. No início de 2014, o casal começou a fazer aparições públicas cautelosas, extremamente educadas e um tanto frágeis. Os fãs comemoraram o que parecia ser uma reconciliação romântica, mas pessoas próximas ao casal permaneciam bastante céticas. A decisão de se reconciliarem foi motivada por nostalgia compartilhada, dedicação aos filhos e um desejo mútuo e desesperado de evitar a destruição completa da família, e não por uma profunda cura emocional. Eles acabaram voltando a morar juntos, embora Michael tenha admitido posteriormente que retornaram como indivíduos fundamentalmente diferentes, marcados permanentemente por anos de pressão sufocante, doenças e imensos sacrifícios pessoais. O relacionamento tecnicamente sobreviveu à separação, mas continuou silenciosamente, cambaleando, sustentado inteiramente por força de vontade e não por afeto genuíno. Com o passar dos anos, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones tentaram reconstruir uma vida alicerçada em profundas fraturas. Cumpriram todos os rituais esperados, comemorações de aniversários, desfiles deslumbrantes em tapetes vermelhos e homenagens digitais afetuosas.
Mas a dura verdade que Michael só teria coragem de articular ao completar 80 anos era muito mais trágica do que qualquer fotografia sorridente poderia transmitir. O reencontro não havia apagado magicamente o trauma, apenas mascarado os danos. O que restava sob a aparência impecável era uma parceria que funcionava, mas que há muito havia deixado de prosperar. O declínio físico de Michael acelerou rapidamente após sua batalha contra o câncer. Em 2020, até mesmo observadores casuais podiam perceber que ele estava significativamente mais lento, retraído e visivelmente frágil. Enquanto isso, Catherine, ainda incrivelmente vibrante aos 51 anos, se viu relutantemente retornando ao papel familiar de cuidadora. Desta vez, porém, não havia nenhuma crise aguda para justificar o imenso sacrifício pessoal. Ela ansiava por viajar, mergulhar em novos projetos criativos, jogar golfe e abraçar plenamente a vida dinâmica que imaginava para seus 50 anos. Michael simplesmente não conseguia acompanhar seu ritmo. Ele preferia a segurança do lar, cada vez mais consumido por preocupações com a saúde, o estado caótico do mundo e seu próprio temor silencioso de se tornar irrelevante. Segundo pessoas próximas ao casal, a frustração interna de Catherine começou a aumentar silenciosamente, mas de forma constante. Tendo já sacrificado o ímpeto de sua carreira uma vez, ela agora se sentia agonizantemente presa entre sua lealdade inabalável como esposa e seu crescente ressentimento pessoal. Nos últimos anos, os rumores no meio artístico se tornaram impossíveis de ignorar. Circulavam boatos sobre uma separação secreta, a divisão discreta de seus vastos bens e um casamento mantido à tona estritamente por hábitos familiares. Eles começaram a se desfazer de seu portfólio imobiliário, vendendo propriedades nas Bermudas e colocando à venda extensas mansões em Maiorca e Nova York. Para aqueles que prestavam atenção, cada venda era interpretada como mais um sinal gritante de que a vida que haviam construído meticulosamente estava se desfazendo sistematicamente. Em conversas particulares, Michael finalmente admitiu que a enorme diferença de idade havia se transformado no conflito central e insuperável de sua união. Ele começou a se ver pelos olhos da esposa. Um homem cada vez mais imprevisível em sua saúde, fisicamente mais fraco e drasticamente mais lento. Por outro lado, Catherine, apesar do amor duradouro que sentia por ele, não conseguia mais ignorar a própria felicidade que diminuía rapidamente. "Eu me tornei responsabilidade dela", confessou Michael com o coração partido a um confidente próximo, reconhecendo que não estava mais funcionando como seu parceiro. Ele foi forçado a confrontar a realidade devastadora de que a mulher que ele mais amava estava perdendo lentamente sua própria identidade no árduo processo de cuidar dele, e ele era completamente impotente para reverter a situação. Aos 80 anos, Michael Douglas finalmente abandonou a farsa exaustiva. Durante décadas, ele havia protegido ferozmente a narrativa de conto de fadas que o público tanto almejava. As fotografias impecáveis, o estilo de vida opulento, o romance inabalável. Mas o envelhecimento tem uma maneira peculiar de dissipar ilusões falsas. Michael finalmente encarou a dolorosa verdade que vinha carregando sozinho. Falando com profundo cansaço e não com amargura, admitiu que amar Catherine tinha sido tanto a maior bênção de sua existência quanto a batalha mais árdua que já enfrentara. Ele a idolatrava, mas era assombrado pelo pensamento aterrador de que, aos poucos, havia se tornado o peso que afundava a felicidade dela. Amigos confirmaram os sentimentos pesados que Michael raramente expressava em público. Ele se sentia imensamente culpado pela diferença de idade de 25 anos que ditava os termos de cada capítulo que compartilharam. Ele se sentia culpado por sua luta angustiante contra o câncer ter roubado a juventude dela. Sentia imenso remorso por seus sonhos pessoais terem sido repetidamente adiados ou completamente abandonados para acomodar sua vitalidade debilitada.
Acima de tudo, sentia-se culpado por uma mulher mundialmente celebrada por seu espírito vibrante e ambição ter sido relegada ao papel de cuidadora por tempo demais. Mesmo ao longo de 2023 e 2024, enquanto continuavam a comemorar publicamente aniversários e a publicar mensagens afetuosas, a sua realidade privada nunca fora tão precária. Catherine, agora com 55 anos, encontrava-se numa encruzilhada crítica. Uma carreira que desejava desesperadamente retomar, um vasto mundo que ansiava explorar e um marido idoso por quem ainda nutria profundo carinho, mas que não poderia sustentar para sempre. Michael, plenamente consciente de suas capacidades em declínio, começou lentamente a se preparar emocionalmente para o inevitável dia em que ela finalmente o deixaria. Não por traição, mas por pura necessidade. Foi então que ele compartilhou uma revelação verdadeiramente perturbadora. O maior horror da vida é perceber que a pessoa que você mais ama está definhando lentamente ao seu lado e saber que você é a causa direta disso. Hoje, fontes próximas sugerem que o casal está conduzindo uma separação completamente discreta, dividindo meticulosamente seus bens a portas fechadas para evitar um circo midiático. Não há acusações amargas nem discussões acaloradas. É simplesmente a história de duas pessoas profundamente exaustas que lutaram incrivelmente, sobreviveram a provações inimagináveis e, por fim, chegaram a um ponto doloroso em que o amor sozinho já não era suficiente para sustentar o casamento. Após passar a vida inteira sob os holofotes, Michael Douglas finalmente aceitou a dolorosa realidade da qual tentou fugir por décadas. Até o amor mais resiliente pode se despedaçar quando o peso da idade, doenças graves, sacrifícios intermináveis e silêncio se acumulam. Você acredita que esse casamento icônico ainda pode ser salvo ou eles realmente cruzaram o ponto sem volta? Se você quer mais histórias inéditas de Hollywood, curta este vídeo e inscreva-se para o próximo capítulo.